Olá pessoal, tudo bem? Eu já fiz vários vídeos aqui pro canal sobre o meu período aí com o Tiggo 8, desde o final de 2021, o Tiggo 8 modelo 2022, sobre as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto no carro, sobre problemas que eu tive. Então vocês podem acompanhar aí se quiserem mais informações sobre o carro. Eu estou fazendo esse vídeo agora por causa que cheguei aos 80 mil quilômetros, 82 mil quilômetros eu estou agora, né? Não vou relatar todos os problemas que eu já tive, mas vou relatar os últimos. Quando eu cheguei nos 80 mil quilômetros, eu estava em viagem. Eu não fiz a revisão, inclusive a única garantia que eu tenho ainda é a dos 5 mil quilômetros, que se não me engano é apenas motor e injeção, alguma coisa assim. Eu já troquei os 4 pneus do carro, a bateria ainda está boa e agora está na hora de trocar os amortecedores. Realmente o carro está batendo muito e levei numa oficina para ver. A única coisa que está com problema são os amortecedores. Então eu vou ter que me planejar para trocar. Mas o que aconteceu de mais grave, não grave, né, mas sério, foi que eu estava voltando de viagem, uma viagem de cerca de 800 quilômetros, e quando eu saí, em seguida, uns 100 quilômetros depois que eu saí, o carro perdeu força. Ele simplesmente ia até a 4ª marcha, e aí demorava muito tempo para passar para a 5ª, muito tempo para passar para a 6ª, muito tempo para passar para a 7ª. Tinha que embalar muito o carro. E eu percebi isso, obviamente, na hora de fazer uma ultrapassagem, que foi meio perigoso. Eu só não me assustei mais porque já tinha acontecido algo parecido num carro que eu aluguei uma vez por uma viagem. Só que naquela vez, eu acredito que o carro tinha entrado no modo de segurança, pela detecção de algum problema. Então ele pega e poupa a rotação. Enfim, eu achei que pudesse ser a mesma coisa, porque realmente a luz da manutenção estava acesa, né? Porque eu não tinha feito a revisão dos 80 mil. Eu pensei, será que é por isso? Que é porque eu cheguei nos 81 e não fiz a revisão, então ele não deixa eu prosseguir. Também acendeu aquela luz que, se não me engano, é da injeção eletrônica. É uma luz que parece um motorzinho. Eu não sei se é óleo ou se é injeção eletrônica. Mas acendeu aquela luz, será que tá com problema de óleo? Porque não tinha trocado óleo nos 80 mil, né? Será que o óleo tá velho? Mas não pode ser. Acabou de passar dos 80 mil, né? Mas pode ser uma proteção, já que eu cheguei nos 81, ele me protege o carro porque eu não fiz a revisão. Mas seria também uma coisa que eu acho que é meio descabida, né? Mas era a minha hipótese ali naquela hora que eu estava dirigindo e decidindo se eu parava num posto de gasolina para olhar o que estava acontecendo ou não. Não que o posto de gasolina fosse me ajudar em alguma coisa, né? Mas eu olhei, a temperatura do carro estava boa, o consumo do carro estava bom, estava melhor até, né? Porque eu não conseguia imprimir uma rotação muito alta, né? Eu tinha acabado de abastecer num posto numa cidade que eu desconheço, num posto que eu desconheço. Então eu pensei, será que eu pus uma gasolina adulterada que sujou meus bicos injetores? Sei lá, comecei a pensar nesse tipo de coisa, né? Mas resolvi parar num posto de gasolina para olhar o óleo. E se o óleo tá vazando, né? De repente pode ser isso. Aí medi lá o óleo, não, tava bom o óleo tava limpo. Como eu já tinha aprendido a andar com o carro naquela condição, eu voltei, obviamente, de uma maneira mais tranquila, né? Mais serena, sem fazer ultrapassagens perigosas, só fazendo com extrema segurança, né? E vim. Quando eu cheguei aqui, marquei a concessionária, levei na revisão, eles passaram o computador, não detectaram nada, fizeram a troca do óleo, porque estava na hora de fazer, fiz a manutenção corriqueira da revisão. Só que na cidade é difícil de perceber o problema que eu detectei na estrada, porque na cidade eu nunca passo de 80, nunca passo de 70, sei lá. Mas tem alguns trechos no caminho para casa que eu consigo testar isso, né? E realmente quando eu fiz questão de testar, eu percebi que ele continuava com o mesmo problema de falta de força. Levei de novo na concessionária e aí então eles detectaram que a mangueira do turbo tinha escapado. Não me cobraram nada, colocaram a mangueira de volta e o carro ficou perfeito. Uma outra coisa, que teve um vídeo que eu fiz aqui sobre fumaça que saía do escapamento e o problema era a membrana do diafragma do motor, que eu consertei comprando a peça da China, porque na concessionária eu ia ter que trocar toda a tampa do motor e ia sair uma fortuna. Acontece que da China veio uma tampa que não fica presa muito ali, né? Então isso é que estava causando também a luzinha intermitente acesa. Quando a tampa escapava um pouquinho mais, a luzinha acendia. E aí eles fizeram uma gentileza lá pra mim, eles tinham uma tampinha original, trocaram a tampinha e a tampinha não vai mais escapar. Uma outra coisa que também está acontecendo com o carro, isso começou lá pelos 70 mil e a concessionária não conseguiu detectar o que é que de vez em quando dá umas pane elétricas. Por exemplo, eu vou ligar o carro, ele não liga,
Não é que ele está engasgado, que ele não consegue dar a partida. Ele simplesmente não funciona. É uma coisa elétrica, uma coisa eletrônica. E aí, quando eu consigo ligar, parece que foi a bateria que foi desligada, porque todas as configurações do painel estão desfeitas, o meu consumo parcial também é desfeito, o odômetro parcial também. Isso já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Eu já levei 2 vezes na concessionária, eles não conseguem detectar o que tem. Eu imagino, eu moro numa cidade bastante úmida, eu imagino que algum problema de contato, algum mau contato, em alguma coisa que faz ele desconectar algo, porque eu já levei também numa oficina genérica aí de parte elétrica e eles passaram também o computador, não apareceu nada, verificaram também a saúde da minha bateria, pasmem, com 80 mil quilômetros ela tá boa ainda, então eu não sei o que tá acontecendo. Enfim, esses são os últimos relatos do meu carro, né? Fora isso, eu adoro o carro. É um carro muito confortável, é um carro que tem um bom rendimento. Esse vídeo, de forma alguma, é para eu falar mal do carro, ou também não é para eu falar bem do carro. Esse vídeo é simplesmente os relatos do que está acontecendo com o meu carro com 80 mil quilômetros. Vai ter gente que vai comentar, que porcaria de carro chinês. Eu acho que esse tipo de comentário não serve muito. Se você tem algum comentário com dados, por exemplo, 80% dos carros Tigo 8 apresentam esse problema. Então traga, né? Agora, uma simples opinião, porque todos os carros têm problema. Vão falar de outras marcas, outros modelos, vão comparar carros do mesmo segmento. A única forma de comparar é ter dados, né? Dificilmente algum de nós tem 2 carros ao mesmo tempo, 2 carros de marcas diferentes, simultaneamente, no mesmo período histórico, né? No mesmo período de evolução de tecnologia. A gente tem um carro, troca o carro por outro. Então essa comparação que é feita através de modelos diferentes, de épocas diferentes, em tempos diferentes, né? Só se tiver uma comparação de dados realmente específica, dizendo a porcentagem dos carros desta marca que apresentaram esse problema, a porcentagem dos carros dessa outra marca que apresentaram esses outros. Senão é mera especulação, gosto pessoal, achismo e vontade de encher o saco. Então, eu não estou falando que esse carro é bom, eu não estou falando que esse carro é ruim. Eu estou falando os problemas que eu tive e as coisas que eu gosto desse carro. Aliás, estou pensando em trocar e estou bastante em dúvida se não troco por um outro Tigo ou se compro um elétrico. O problema de comprar um 100% elétrico, que era o que eu gostaria de fato, é a autonomia ainda, e os carros que têm mais autonomia, eles custam muito mais caro, aí fica fora do minha possibilidade. Os híbridos também são muito mais caros e aí não tem isenção de IPVA. Então eu estou num dilema. O que eu faço? É isso, gente. Essas foram as minhas considerações aqui sobre os 80 mil quilômetros do meu Tigo 8 2022. Abraço.